Bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Nesta aula, nós vamos trabalhar algumas dicas de assuntos básicos de matemática, para que o aluno ele consiga respondê-los da forma mais rápida possível e de formas diferentes. Vamos iniciar com a adição, que é um dos assuntos mais triviais. A dica aqui é, em vez de o aluno ficar somando algarismo por algarismo para encontrar um resultado, nós vamos agrupá-los em dezenas. Desta forma, 2 mais 8, nós temos 10. 1 mais 9, formamos mais uma dezena. 7 mais 7, 14, mais 6, 20. E, por fim, acrescentamos o 5. Se nós somarmos agora 10, 20, 40, mais 5, 45. Então, o aluno percebe que, desta forma, é bem mais fácil encontrarmos o resultado. Para a subtração, nós temos um passo a mais, pois percebemos que existem dois grupos de números, um positivos e outro negativo. Sendo assim, nós vamos agrupar primeiramente pelos sinais, começando pelos algarismos positivos. 8, 9 e 7. Agora vamos agrupar os números negativos. Menos 5, menos 4, menos 2, menos 3. Vamos para o segundo passo, que é agrupar por dezenas. Vamos fazer de duas vezes, né? A primeira com os números positivos, depois com os números negativos. Aqui é uma outra dica. Você percebe que nós não conseguimos formar dezenas aqui, mas nós podemos pegar qualquer um desses números e desmembrá-lo. Vamos trabalhar o 8 como 1 mais 7. Agora sim, 1 mais 9, nós temos o 10. Ficamos com 7 mais 7, 14. Uma soma bem mais fácil de ser feita. O grupo dos números negativos. Aqui nós podemos perceber que 5 menos 5 mais 4, 9, falta apenas 1 para completarmos a dezena. Nós podemos, da mesma forma, desmembrar esse 2 em menos 1, menos 1, que é o equivalente a menos 2. Agora nós temos 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Não esqueça de repetir o sinal de negativo, pois estamos somando números negativos. Menos 3, menos 1. Nós temos menos 4. Agora, somamos normalmente 10 mais 14, 24. Ao sinal, repetimos o sinal, 10 mais 4, 14. Aqui nós temos um resultado de 24 menos 14, 10 positivo. Quando nós estivermos somando ou subtraindo, nós precisamos atentar para o jogo de sinais. E temos esses 3 passos aqui a serem seguidos. Primeiramente, nós temos que verificar qual é o sinal do maior número. Neste caso aqui que nós concluímos, nós percebemos que o sinal positivo é o do número 24, porque 24 é maior que 14. Então, o nosso resultado também vai ter que ter um sinal de positivo do maior. Aqui, nós percebemos que os sinais eles são diferentes. Aqui é mais e aqui é menos. Sendo assim, nós verificamos que quando nós temos sinais diferentes em uma subtração, nós temos que nos lembrar que nós temos que subtrair esses valores. Subtrair. O que fizemos aqui, ó, sinais diferentes, 24 menos 14, 10.
Se os sinais fossem iguais, nós teríamos que apenas somar os números. E sempre colocando o sinal do maior para ambos os casos, sejam na subtração ou na soma. Prosseguindo, nós temos a multiplicação. Nós escolhemos esse exemplo de 2 algarismos multiplicado por 2 algarismos, porque desta forma nós podemos multiplicar de 3 modos diferentes: o modo usual, a multiplicação por grupos e a multiplicação chinesa, para que o aluno ele possa perceber os diferentes modos de multiplicar quando tivermos 2 algarismos multiplicados por 2. Quando tivermos qualquer uma outra multiplicação, não será possível fazer esse modo do meio, que é a multiplicação por grupos. Vamos iniciar com o modo usual. Vamos repetir aqui: 22 vezes 13. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E aqui nós percebemos que é só somar. 6, 6 mais 2, 8. E, por fim, 2. 286 é o resultado desse produto. Como o aluno sabe que este produto está correto? Nós temos que tirar a prova dos 9. Nós repetimos aqui o símbolo de multiplicação. Nesse primeiro grupo, nós vamos somar os algarismos. 2 mais 2, 4. Nesse segundo grupo, nós vamos novamente somar os algarismos. 1 mais 3, 4. Com isso, nós vamos multiplicar esses dois valores encontrados. 4 vezes 4 é 16. 9 fora, 7. Por quê? É só somar os algarismos. 1 mais 6, 7. Esse 7 nós colocamos aqui. E, por fim, nós verificamos quanto é esse valor. 2 mais 8 é 10. 9 fora, 1. Porque 1 mais 0 é 1. 1 mais 6, 7. Então, como eles são iguais, nós verificamos que este produto está correto. Para a multiplicação por grupos, nós vamos repetir aqui 22 multiplicado por 13 e vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos multiplicar o primeiro pelo primeiro de ambos os grupos. 2 vezes 1, 2. Depois nós vamos multiplicar o segundo número pelo segundo número dos grupos. 2 vezes 3, 6. E para encontrarmos esse algarismo do meio, nós vamos multiplicar os produtos primeiro pelo último, que são 2 vezes 3, 6. Vamos guardar bem aqui. E vamos somar pelos números do meio. 2 vezes 1, 2. Isso a gente percebe que isso é 8. Então, colocamos aqui no algarismo do meio. Nós percebemos que o valor é idêntico. E por último, nós vamos usar a multiplicação chinesa. Na multiplicação chinesa, esse primeiro grupo representa retas na horizontal. Desta forma, lá temos 2, então a gente coloca duas retas na horizontal. Dá um espaço aqui e colocamos mais 2 retas que representam esse outro número. 1, 2. Neste outro grupo, nós representamos as retas na vertical. Uma reta na vertical, coloca-se aqui um espaço e 3 retas na vertical. 1, 2, 3. O que devemos fazer agora é verificar as interseções de cada grupo. Nós percebemos que neste grupo temos 2 interseções, neste 2, neste 3 mais 3, 6 e neste último 3 mais 3 também 6. Sendo assim, esse primeiro grupo ele equivale ao primeiro algarismo do número que estamos procurando. Este último grupo representa o último algarismo e a soma, o algarismo do meio, é a soma dos grupos que sobraram. 2 mais 6, 8. Então, você percebe que
este cálculo está correto de três formas, três maneiras diferentes. Uma coisa que nós temos que nos atentar quando nós estivermos trabalhando com multiplicação ou divisão é o jogo de sinais. Você verifica aqui que neste primeiro grupo nós temos multiplicação de dois números e sinais iguais. Ó. Nós temos menos e aqui nós temos o menos. Então, quando nós tivermos sinais iguais, nós temos que nos lembrar do símbolo de igualdade. Daí, nós vamos imaginar este símbolo de igualdade sendo transformado em um sinal de adição. Por quê? Porque todas as vezes que nós estivermos multiplicando, veja só, multiplicando ou dividindo números, e se eles têm os mesmos sinais, no caso aqui, ó, menos, menos, aqui, mais, nós vamos usar este macete para nos lembrarmos que temos que colocar um sinal de mais aqui e multiplicar normalmente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Quando nós tivermos multiplicação ou divisão de números com sinais diferentes, verifique aqui que o sinal do número 6 é um sinal negativo e o do 3 é mais. Esse de baixo, ó, 7 multiplicado por menos 3, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Quando tivermos produto de sinais diferentes, nós vamos agora nos lembrarmos do símbolo de diferença. Por quê? Porque os sinais são diferentes, lembra do símbolo de diferença. E foca apenas neste tracinho aqui, ó, de menos. Para nós nos lembrarmos que quando nós estivermos multiplicando ou dividindo números que têm sinais diferentes, o que nós devemos apenas fazer é colocar o sinal de menos, que já é o resultado. E multiplicarmos ou dividirmos normalmente. Aqui, como nós temos dois produtos, 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. Ok? Vamos prosseguir. Divisão por partes. 654 dividido por 5. Nós colocamos essa divisão para que o aluno perceba que aqui existe um macete para ser feito. Pausa o vídeo, tenta fazer essa questão. Agora que você já tentou fazer, vamos fazê-la juntos. 654 dividido por 5. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5, menos 5 aqui embaixo. 6 menos 5, 1. Aqui é o macete. Todas as vezes que nós baixarmos um número, que vai ser esse caso, obrigatoriamente nós temos que dividi-lo pelo número divisor. 5, vamos baixar aqui, ó. Pronto, baixamos. Se nós baixamos, nós somos obrigados a dividi-lo pelo divisor. 15 dividido por 5, nós temos 3. 3 vezes 5, 15. Coloca menos 15 aqui, para a subtração, que dá 0. Outra vez, ó, vamos ter que baixar esse número. Ó. Se nós baixamos, então nós somos obrigados a dividi-lo pelo divisor. 4 dividido por 5 é 0. 0 vezes 5 também é 0, menos 0. E a gente vai ficar aqui com 4 menos 0, 4. Você percebe que aqui não tem mais nenhum número para ser baixado. Quando não tiver número para ser baixado, então esse aqui já é o resultado, já é o resto, tá bom? Então, 654 dividido por 5, nós temos 130 e restam 4. Lembrando que este valor aqui, nós chamamos esse valor, 654, nós chamamos de dividendo. Vou colocar até aqui. Dividendo. Este valor aqui é o 5, ele é o nosso divisor. O 130, nós temos o nosso quociente,
quociente. E, por fim, o 4 é o nosso resto. Uma outra forma de nós fazermos a divisão é a chamada divisão por partes. 600 e... Então, nós vamos colocar aqui 600. E vamos dividir pelo 5. 650, colocar aqui 50 dividido por 5. Ó, 54 aqui e divididos por 5. 600 dividido por 5, você pode fazer dessa outra maneira aqui, e você vai encontrar 120. 50 dividido por 5 é 10. E quando nós tivermos número menor do que o nosso divisor, que é esse caso, ele já será o resto. Não precisa ser dividido, ele já será o resto. Então, aqui nós temos 120 com 10, nós temos 130, que é o nosso quociente, e temos o 4, que é o nosso resto. Os mesmos resultados que encontramos na forma anterior. Aproximação decimal. Então, aqui, a primeira pergunta a fazer é qual casa nós temos que ser conservada. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar 3,423,4. Nós queremos que este número tenha uma casa decimal até a segunda casa. Dessas duas casas aqui nós queremos conservar. Então, como é que a gente vai arredondar este número? O último número, que é o 2, que é o que a gente quer conservar, nós vamos verificar o número seguinte e perguntar se ele é menor ou maior que 5. Esse número aqui, ó. Ele é menor ou maior que 5? Se ele for menor, a gente vai cair nesse primeiro item aqui. Quando o número for menor, nós vamos repetir o número e vamos conservar esse 2, ser 3,42. Arredondando este número, ele só será este, 3,42. Agora, vamos supor que nós tivéssemos este mesmo número, só que dessa forma. Aqui fosse um 6 e aqui 4. Nós queremos conservar até a segunda casa decimal, que é o 2. Vamos perguntar a nós mesmos. O número seguinte ao número 2, ele é menor ou maior do que 5? Nós vamos cair aqui nesse segundo. Ó. Quando o número for maior que 5, nós vamos adicionar 1 ao número que nós tínhamos conservado. Ou seja, esse número arredondado vai ser 3,40. Aqui não era 2? Adiciona 1. 2 mais 1, 3. Então, essa é a forma correta. A seguinte forma é 3,42. Aqui nós vamos colocar um 5. Vamos supor que nós quiséssemos arredondar este número. Quando o número terminar em 5 e nós queremos conservar duas casas decimais, esse número 5, nós vamos verificar se o número que nós queremos conservar, que é o 2, ele é um número par ou um número ímpar, que é esse ponto 3.1 e o 3.2. Neste caso, o número que nós queremos conservar é par. Então, nós vamos conservar as duas casas decimais, ficando assim, 3,42. Somente esse é o resultado. Se o número realmente fosse assim, 3,435. O número que nós queremos conservar, ele termina em duas casas decimais. O último número, que é o seguinte, é 5 também. Só que o número que nós queremos conservar é 3. E ele é ímpar. Quando esse número for ímpar e o próximo, o seguinte, for 5, o que é que nós vamos fazer para arredondá-lo? Nós vamos adicionar 1. Então, nós vamos ficar com 3,4. Aqui não era 3? 3 mais 1, 4. E, por fim, nós temos uma outra situação. Quando o número ele tiver por 5 e acrescido de um número não nulo.
Exemplo, 2,235. Aí se nós tivermos vários zeros e tivermos um número qualquer aqui, 2. Então você percebe que nós queremos conservar duas casas decimais. Aqui nós temos um 5. E depois desse 5 nós temos números que não são nulos. Se fosse tudo zero, mas não é. Então nós temos um 2 aqui que faz com que esse número não seja nulo. Quando tivermos neste caso aqui, nós temos que adicionar 1 ao último número que nós queremos conservar. Nesse caso, esse número arredondado ele vai ficar 2,24. Essas são as regras de arredondamento. Vamos continuar. A porcentagem eu a dividi em duas formas, duas maneiras. Quando o aluno está fazendo a prova, que precisa fazer algum cálculo de porcentagem, e quando ele não está fazendo prova e que ele tem uma calculadora em mãos e pode usá-la. Precisamos fazer essa porcentagem, 15% de 200. Primeira coisa, esse 15%, nós temos que representá-lo da seguinte forma, 15%. Você coloca 1 sem no denominador. Então, 15% é representado dessa forma. 15% de 200. Colocamos o 200 aqui. E vamos fazer esse produto de uma fração por um número. Quando tivermos zeros em cima e embaixo, nós podemos cortá-los. 1, 2, 1, 2. Multiplicamos 15 vezes 2. Nós temos 30. Então, 15% de 200 é 30. Agora, perceba, se o cálculo quiser que você adicione 15 ao valor de 200, 200 mais 30. Então, nós vamos ter um valor agora de 230. Ou seja, adicione 15% ao valor 200. Você faz esse cálculo, encontra quanto equivale 15% de 200. Nós encontramos 30. E nós vamos adicionar esse 30 que nós encontramos ao valor que tínhamos anteriormente. 200 mais 30, 230. Agora, imagine se a questão quisesse que você diminuísse 15% de 200. Da mesma forma, encontra-se primeiro quanto vale 15 de 200 e no final colocamos o valor que a gente tinha, 200 menos 30, porque nós queremos diminuir 15% de 200. Daí nós temos 200 menos 30, o valor seria 170. Agora, se nós vamos supor que nós estamos agora na vida real, estamos fazendo compras, nós encontramos um produto que vale R$200. Se nós quisermos comprar este produto a prazo, vai ter um aumento de 15%. Nós, com a calculadora na mão, ou seja, um celular, o que a gente faz? A gente sempre vai começar com 100 e terminar com 100. Veja como. Queremos adicionar 15%, como é que a gente faz para saber o valor total do produto no final? A gente pega a calculadora do celular, começa com 100. 100 mais a porcentagem que o vendedor nos deu, que é 15. Poderia ser qualquer outra, ele disse que é 15. Então, nós colocamos a 15 e igual, que vai dar 115. De posse de 115, nós vamos multiplicar pelo valor do produto, que era 200. Daí nós vamos encontrar um resultado. Faça aí na sua calculadora, que eu faço aqui na minha. 115 multiplicado por 200. Nós vamos ter 23.000. Pronto. E você vai concluir dividindo por 100. Lembra do que eu disse? Nós começamos, quando nós tivermos calculadora, começamos com 100 e terminamos com 100. Então, se você dividir 23.000 na calculadora por 100, nós vamos ter 230. Ou seja, aquele produto que era R$200,
o vendedor nos vendeu com um acréscimo de 15%. Você pega seu celular, a calculadora, faz esses passos que você vai encontrar quanto você vai pagar no final, 230. Agora vamos imaginar que esse mesmo produto que custa 200, o vendedor lhe disse que vai lhe dar um desconto de 15% se você comprá-lo à vista. O que é que você vai fazer? De posse do celular, abre a calculadora e vai começar e terminar com 100. Você começa com 100, agora em vez de somar, você vai subtrair o valor da porcentagem, que ele disse que é 15. Calculadora igual 100 menos 15, nós temos 85. Aí você vai fazer a mesma coisa depois, vai multiplicar pelo valor do produto, faz na sua calculadora aí, 85 vezes 200, nós vamos ter 17 mil. 1, 2, 3. E concluímos dividindo por 100. Lembra? Começa com 100 e termina com 100. 17 mil dividido por 100, nós vamos ter um valor de R$170. Percebeu como é bem simples? Ok? Vamos continuar. Para finalizar esta aula, vamos comentar sobre como descobrir a porcentagem aplicada. Antes, se você chegou até aqui e você percebeu que aprendeu algo, então chegou o momento de dar uma pausa no vídeo e clicar no like. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Feito isso, vamos continuar. Neste caso, se nós queremos saber qual a porcentagem aplicada, nós vamos seguir alguns passos. Primeiramente, nós vamos pegar a calculadora, pode ser a calculadora do celular, e vamos dividir o valor maior, 45, pelo valor menor, 30. E aqui nós vamos obter o valor de 1,5. Pronto. O próximo passo é diminuir uma unidade da parte inteira. E vamos ficar com 0,5. A partir daqui, nós vamos multiplicar este valor por 100, que é a mesma coisa de darmos 2 saltos para a direita, como já explicamos anteriormente. E assim, ficamos com 50%. Então, este valor de 50% é a porcentagem aplicada sobre 30 para que este possa ter chegado a 45. Outro exemplo, 200 para 420, qual a porcentagem aplicada? 420, um valor maior, dividido por 200, nosso valor menor. Essa divisão tem um resultado de 2,1. Novamente, diminuímos uma unidade da parte inteira, ficamos com 1,1. Multiplicamos por 100 e nós obtemos 110%. Nosso próximo exemplo, 500 para 870. Qual porcentagem foi aplicada? 870 dividido por 500. Vamos fazer aqui na nossa calculadora. 1,74. Diminuímos uma unidade da parte inteira, ficamos com 0,74. Multiplicamos por 100 e vamos obter 74%. E para finalizar, deixamos este, que é uma dízima quase que periódica. 300 para 380. 380 dividido por 300. Quando nós fazemos essa divisão na calculadora, nós vamos encontrar 1,26
repete-se vários 6, e no final temos um 7, quase dá uma dízima periódica. Aqui nós vamos fazer o seguinte, normalmente vamos diminuir uma unidade da parte inteira e ficamos com 0,266, final 7. Vamos multiplicar normalmente por 100 e ficamos com 26, alguns 6, até chegarmos no último, que é um 7. Quando nós tivermos esse valor com várias casas decimais, nós vamos nos lembrar do assunto passado, que é de arredondamento. Então, aqui nós queremos ficar com 2 casas decimais. Nos lembremos que esse terceiro algarismo ele é maior que 5. Sendo assim, o nosso valor arredondado fica 26,67%. Você percebe que cada assunto é necessário para responder outros. Então, cada assunto que nós vimos até aqui, se você estudá-los com frequência, você vai perceber que você vai conseguir responder várias questões com mais rapidez. Sendo assim, estamos chegando ao término desta aula. Esperamos que você tenha compreendido, assimilado todos os assuntos aqui abordados e aguardamos você na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e até mais.